Amém, amém. Então, a gente vai começar esse podcast aqui maravilhoso com esses casais referências. E nós vamos começar por um dos líderes do nosso ministério de casados mesmo, né? Para já começar bem. Para começar bem. E Lu e Samira, contem um pouquinho da história de vocês, de como vocês se conheceram, noivaram, casaram, enfim. Vai. Vai que é tua. Paz do Senhor, queridos. É assim, a nossa história começou meio complexa, mas Deus consertou, graças a Deus. A gente se conheceu lá em Jundiaí ainda, não era nem Itupeva, né? Eu era novinho. Novinho, quantos anos? Uns 18 para 19 anos, acredito, que a gente se conhece desde essa época. Né? E a Samira era uma criança no meio do povo, né? Assim, né? E, como é que eu vou falar? Eu não gostava muito dela, tinha raiva. Não gostava muito, né? A gente tinha um pouco de raiva, tudo. Então, assim, falava, nunca vou casar com essa menina. Cuidado, viu, homens, com aquilo que você fala. Então, assim, eu falava, nunca vou casar com essa menina, né? Vou uma outra. E sempre tinha aí os enroscos da vida, né? Eu tocava guitarra, então quem toca guitarra faz sucesso, né, Pedro? Correção, era contrabaixo que ele tocava, estraga, fica suave. Só perde pro baterista, só. Não, ele tocava contrabaixo. Aí, gente... Mas assim, gente, a gente se conhecia, né? Não gostava muito dela, assim, né? Mas eu acabei entrando num outro relacionamento, fiquei nesse relacionamento durante 2 anos e meio, né? E até que chegou um ponto que minha mãe não queria esse relacionamento, né? Os pastores também, né? Falavam assim, oravam, né? Para que eu terminasse com esse relacionamento, porque era um relacionamento que eles queriam na boa, estavam me tirando da igreja. Eu tocava, já tinha parado de tocar, já tinha feito algumas loucuras. E aí foi o tempo que Deus falou no meu coração, falou, termine esse relacionamento. Queridos, eu terminei esse relacionamento com a pessoa pelo telefone, vocês não têm noção. Nossa. Naquela época não existia celular, não existia WhatsApp, era orelhão ainda. Ligava depois da meia-noite para a pessoa pagar um pulso só. Os mais novos não sabem o que é isso. E aí, amados, eu tive um tempo de consagração durante 8 meses. Durante 8 meses. E eu estava no acampamento e falei assim, Deus, que o Senhor mostre a minha prometida. Quem aparece? Samira. Não foi o abacateiro. O abacateiro tem unção. E aí a Samira apareceu, nós conversamos, começamos o nosso relacionamento. Só que, amados, eu tinha uma vida, como é que eu vou explicar isso para vocês? Sexualmente ativa, né? Pode rasgar o verbo? Então vamos lá. Aí quem estiver assistindo, ai mãe, vamos lá. Uma vida, né? Eu tinha uma vida sexual ativa, e aí eu não sei se ela forçou um pouquinho, ou se fui eu que forcei um pouquinho, ou se os dois quis também o bagulho. Então, assim, aconteceu, né, amados, e a Samira engravidou. E, Lu, como foi ser pai e mãe na adolescência e quais foram as consequências? Ai, Jesus. Primeiro, gente, depois a consequência está aí, ó. A consequência está aí, ó. Mas assim, queridos, foi difícil, né? Porque quando nós descobrimos que a Samira estava, por exemplo, grávida, né? A gente achava que não, porque para ela a mulher tem aquele período de menstruação normal e descer normal durante os 4 meses. E eu vou falar a verdade para você, eu escondia, ela exibia, né, a barriga. Pelo amor de Deus, alguém pergunta, porque às vezes dá esse desespero, porque a geração que nós vivemos hoje, eu vou falar algo para vocês. Vocês têm muita liberdade com os seus líderes para poder conversar sobre esse assunto. Muita liberdade. Na nossa época, nós não tínhamos essa liberdade. Não tínhamos, então não tinha com quem falar. Então, o que ela fazia? Alguém pergunta para mim se eu estou grávida, que eu vou falar, estou. Era assim que ela queria que fizesse. Né? E aí nós escondemos durante 6 meses. Gente, contar isso para o pastor Vilela,
Na época do bigode, ele tinha acabado de vir para cá, eu lembro até hoje, lá no Tropical, sentar na mesa, né? Vamos fazer uma reunião aqui agora. E aí, né, falar tudo o que tinha acontecido, né? E aí, quando ela foi fazer o exame, nós descobrimos que ela estava de 6 meses já, assim, indo para o 7º mês, do 6 para o 7º mês, assim. Então, para Luciano, foi um choque. Só que eu falei, existem homens e meninos. Eu falei, eu vou ser homem agora. Eu tinha 21 anos de idade. 21 anos de idade. Eu falei, não, se é para casar, então eu vou casar. Eu fiz, existe uma consequência, né? Não vou correr desse negócio aqui, não. Já que é para ser pai, eu vou ser pai digno. Queridos, eu, igual o Felipe, eu trabalhava, não ganhava muito bem, trabalhava em Jundiaí, né, e nós viemos morar aqui em Campinas. Mas quando há um arrependimento, queridos, assim, do que aconteceu, quando nós sentamos juntos, conversamos, oramos, né, pedimos perdão, Deus, Ele abençoa as nossas vidas. Ele abençoa as nossas vidas. Eu casei em 30 dias. Em 30 dias eu não tinha nada. Vamos assim, antes de 30 dias eu não tinha nada. Depois de 30 dias, eu tinha tudo. Tudo. Uma casa montada praticamente. Só que eu não tinha casa. Eu fui morar junto com o pastor Vilela. Aí a consequência é ruim. Você morar com o sogro não é fácil, né? Essa parte da consequência é ruim. Então, assim, eu continuava trabalhando na empresa, não ganhava tão bem, mas mesmo assim Deus ele ia suprindo as nossas necessidades. Então, assim, é fácil, às vezes, assim, é um testemunho eu não sei, queridos, eu estou colocando o que aconteceu comigo. E aí eu falo para você, casar novo é bom? É bom. Ter filho novo é bom? É bom, porque agora eu e o Samir estamos aproveitando para viajar. Entendeu? Já cresceu, já casou, já está aí junto. Sara também logo vai casar. Está orando muito, né, Lu? Certeza. Mas assim, queridos, existe os pós e os contras, existe. Ah, vocês nunca brigaram? Brigamos. Durante todo esse tempo. Nós vamos fazer aí praticamente 25 anos de casados esse ano. Então, assim, é tempo. Muito tempo. Você entendeu? Vamos lá. O meu ponto de vista de tudo isso é... Bom, eu, diferente do outro casal ali do lado, eu fui criada na igreja. Diferente também um pouco do Lu, se bem que o Lu se converteu cedo, mas eu fui criada dentro da igreja. Mas ser criado dentro da igreja não significa nada, gente, não significa nada. Porque eu sabia responder os meus líderes, eu sabia me comportar na frente de todo mundo. Eu falei isso para os adolescentes a semana passada. Tudo que me perguntava de Bíblia, eu sabia tudo, sabia falar tudo, mas eu não tinha uma experiência com Deus. E eu sempre fui apaixonada pelo Lu, na época ele não era gordinho, e ele tocava contrabaixo, e não guitarra, na época que eu me apaixonei por ele. E é claro que ele ia me ver, porque eu sempre estava ali. Macaqueira. Eu sempre estava ali. O Luciano ele não me suportava mesmo, porque eu sempre estava ali no pé dele. E tinha uma coisa, eu era muito nova, e ele era bem mais velho. Não parece, mas nessa fase, 4, 5 anos de idade, é muito diferença. É um abismo de diferença de idade. E aí fica uma dica para os adolescentes que estão aqui. Eu sempre andei com pessoas mais velhas. Por conta de estar dentro da igreja, eu sempre achei, não tem problema eu estar no meio do pessoal mais velho. Mas isso despertou em mim curiosidades que não eram época de despertar. Então, quando eu comecei a me relacionar com o Lu, a gente começou a se relacionar com pensamentos completamente diferentes, apesar de eu ter sido criada na igreja. O Lu, ele queria um relacionamento mais santo, até ele começar a namorar comigo, enfim. Mas aí ele queria. Por quê? Porque ele já tinha 20 anos, e eu tinha 21 anos, eu tinha 16. Então, tipo, a gente falou, não, a gente vai namorar por muito tempo. E quando a gente começou a namorar, eu era a mais novinha da turma. Então, tipo assim, eu ouvia... Ninguém nunca falou para mim, você tem que provar.
Diferente do que todo mundo fala, porque eu fui pressionada. Não, gente, eu não fui pressionada, mas era uma curiosidade. Por quê? Porque as minhas amigas eram mais velhas e eu tinha essa curiosidade, porque elas namoravam, algumas tinham tido já relação sexual, então aquilo ficava dentro de mim como uma curiosidade. Então, quando eu comecei a namorar com um cara que já tinha tido experiência, logo, né, você está ali, o negócio esquenta, aí eu falei, poxa, né? Aí rola aquele, poxa, você me ama, e aí você fala, pô, a gente tô namorando, né? Então, e aí acabou que eu engravidei e foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eu também não tinha uma experiência com Deus. Eu só estava dentro da igreja, eu fui criada dentro da igreja. Depois demorou para eu ter uma experiência com Deus. E isso foi muito complicado, porque quando a gente casou, a gente assumiu já ter que lidar com todas as coisas difíceis do casamento, que não é fácil, não é muito bonito, é muito lindo o casamento em si, mas a vida, o dia a dia é muito difícil. Você lidar com isso já com uma criança é muito mais complicado. Dentro da casa dos seus pais é mais complicado ainda, porque eu morava num quarto dentro da casa dos meus pais, então eu mal tive tempo de conhecer o meu marido, já tinha um filho e tinha o sogro do lado, era muita coisa para lidar. Então a gente teve muito problema, coisa que meu pai, sogro dele, coisa que a gente não precisava ter lidado se a gente tivesse esperado, se eu não tivesse me precipitado em muitas coisas, porque hoje eu olho para trás e quando falam, 16 anos é muito novo para namorar, hoje eu entendo. Na época eu falava, lógico que não, eu quero ferver, eu quero namorar. Mas hoje eu entendo que realmente é muito novo para se namorar, porque são coisas que despertam dentro de nós que não tem necessidade, gente, de verdade. E graças a Deus, Deus foi misericordioso com a gente e a gente teve muitas pessoas que oraram junto com a gente durante esses 25 anos que a gente tem de casado. E se a gente está junto hoje, é porque teve muita gente orando e aconselhando a gente. Porque quantas meninas não engravidam e não têm um pai que assume a criança, ou acabam cometendo um aborto e acabando, porque isso leva uma marca para o resto da vida. E quantas pessoas não acabam se divorciando, não acaba tendo muitas coisas. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus, porque a gente teve, Deus, apesar do nosso erro, Deus teve misericórdia de nós e colocou pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Então, vocês que têm a oportunidade, gente, se você não tiver com dinheiro para comprar seu apartamento, sua casa, enfim, imobiliar e casar, gente, nem começa a namorar, porque é só para pecar, do meu ponto de vista. Só para completar uma das consequências, por exemplo, com a Samira. Não, rapidinho. Só uma das consequências que aconteceu com a Samira, por exemplo, 16 anos, está na escola ainda. Ela parou os estudos, ela tinha um sonho de fazer uma faculdade, ela tinha sonho. Veja, gente, ela parou a vida dela durante quase 15 a 20 anos, praticamente, porque ela conseguiu, tempos atrás, agora completar, fazer a faculdade, que foi um sonho dela, já está na 3ª ou 4ª pós-graduação. Então, assim, veja, ela poderia ter conquistado isso tudo no começo, né? Com 16 anos, ter ido para a faculdade, ter estudado, ganhar um salário bom, ganhar, né? Eu acredito que esse é todo o sonho de todo jovem brasileiro, amém? Né? Estudar, ganhar dinheiro, poder sustentar a casa. Então, assim, ela travou a vida dela durante 15 anos. E aí ela conseguiu, após todo esse tempo com as crianças grandes, né? E o marido também tem que entender, porque, na boa, gente, rola um ciúminho no homem também, né? Pô, minha mulher aí, bonitona agora, vai fazer faculdade, e os caras lá, tudo novão, saradão, louco da vida, rolam ciúmes, né? Então, assim, eu também tive que aprender a controlar isso para ela poder também terminar a faculdade. Amém, amém. Calma, gente. Não, mas antes da gente partir para o outro casal aqui, referência, surgiu uma dúvida, na verdade, né? E é uma dúvida, tipo, o que vocês aconselham para as pessoas que, infelizmente, por algum motivo, ela já teve relação sexual, ela tem uma vida de relação sexual ativa, mas que deseja
parar com isso, viver em santidade para casar em santidade? Gente, só em cima da pergunta da Dani, assim, que nem, em 1 Coríntios 6,18 diz assim, ó, fugir, portanto, da imoralidade sexual. A Bíblia fala, fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Queridos, conselho que a Samira deu é a realidade. Eu vou namorar, eu vou beijar muito, eu vou conhecer, eu vou ter experiência. Olha o que a Bíblia fala. Você está pegando contra você mesmo, contra o seu corpo. Você vai carregar um fardo de pecados que você não precisa agora. Não precisa. Então, nosso conselho se você não tem dinheiro para sustentar uma casa, né, não casa. Homens, esteja comigo aqui. Estou falando para os homens agora. Se você não tem dinheiro, não casa. E agora a mulherada, ajuda os homens também, né? Ajuda os homens. Porque hoje em dia, queridos, a mulherada usa umas roupas curtas, uns negócios, né? É difícil para o homem também. É difícil para o homem, é complicado. Né? Às vezes a gente vai participar de alguma... A gente está andando no shopping, assim, às vezes, de vez em quando, querido, você pega, você olha e fala, nossa, né, parece que as corpas, ou a roupa está encolhendo, ou, né, as pessoas que estão... Mas é difícil, né? Roupa curta. A gente vai, às vezes, em algum congresso de empresa de carro, coloca as meninas lá, parece que entraram a vácuo dentro do macacão, nunca vi um negócio tão colado. Então, assim, isso desperta o interesse nos homens. Então, um conselho que eu dou para vocês, mulheres, valorize o seu próprio corpo, se valorize. E, mulheres, se vocês também não têm hoje, a mulher ela precisa ter, eu acredito que para assumir um namoro, um relacionamento, a mulher ela precisa ter uma maturidade emocional, além do espiritual. É que a gente não está chegando nesse ponto do espiritual. Mas a mulher, principalmente, ela precisa ter uma maturidade emocional. Porque muita coisa do relacionamento vai depender da mulher. E se você carregar para dentro do relacionamento uma baixa autoestima, um ciúme, algumas coisas que você... Vai ser muito complicado, está fadado ao fracasso o seu relacionamento. Então, é melhor vocês esperarem. Amém, amém. Pegaram a dica, né, pessoal? Amém. Caso vocês tenham perguntas, não esqueçam de ler o QR Code aí, fazer lá que a gente vai responder no abacateiro. Tá bom? Vai ser muito legal. E agora a gente parte para o nosso segundo casal. Cadê o barulho? Obrigada. Galera. Rick, lá, conte um pouquinho da história de vocês, como foi viver um namoro em santidade depois de vocês já terem experiências no mundo. Fale um pouquinho de nós, para nós. Amém. Muito boa noite, galera. A paz do Senhor Jesus. Deus é um Deus de milagres, amém? Eu tenho essa convicção, o fato de eu estar aqui no altar, né, ao lado dessa linda mulher que Deus me presenteou, casado, falando de relacionamento, é porque Deus é um Deus de milagres, né? Eu, até os meus 22 anos de vida, eu vivi com uma distorção na minha identidade, né? Vivi no homossexualismo, né? Isso foi uma luta que desde criança, né, eu tinha essa distorção de quem eu era. E, pela graça de Deus, o Evangelho me alcançou, né, Cristo me alcançou, e eu tive compreensão, comecei a ter compreensão, né, da palavra de Deus, daquilo que foi feito naquela cruz, né, tive compreensão que sem santidade, né, como a palavra de Deus nos afirma lá em Hebreus, que sem santidade nós não veremos ao Senhor. Os meus líderes teve um papel assim fundamental na minha vida, né? Eu honro eles nessa noite, a Só e o Lindão, né? Porque hoje eu vejo muitas palavras que foram profetizadas, que foram declaradas sobre a minha vida, né? Nós vivendo isso, né, amor? Então, se submetam aos seus líderes, né? Um conselho, né? Porque a Bíblia, o que a palavra de Deus nos afirma? Que toda liderança, né, é levantada por Deus sobre a nossa vida. Então, o que vem sobre nós é vir de Deus da parte dos nossos líderes. Então, nós nos submetemos aí, certamente nós seremos abençoados, né? E diante dessa vida, né, de muita droga, não somente uma distorção na identidade, mas bebida, droga, sem referência, né,
dentro do lar, a questão de paternidade, a questão de sacerdote. Então, em Cristo, isso começou a ser gerado no meu coração, né? A respeito de uma família. Eu nunca imaginei ter uma família. Eu sonhava muito em ter filho, só que, olha como é contraditório, eu não imaginava ter um filho com uma pessoa do mesmo sexo, né? Então, eu falava assim, então eu nunca vou ter um filho, né? Eu não vou dar dois pais. Eu, nessa condição, com essa distorção na minha identidade, eu não concordava com isso. Mas já era Deus, né? Certamente, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, então ela de alguma forma já fazia efeito sobre a minha vida. Então quando eu tive o contato com o Evangelho, né, eu comecei a ter compreensão de quem eu verdadeiramente de quem eu era em Deus, né, que Deus tinha uma identidade, que eu fui feito um homem, né, que Deus tinha uma família para mim, uma esposa, futuros filhos, né, e eu comecei a sonhar com isso. Primeiramente passei por um longo processo de libertação, né, de restauração, tirar os capa preta, né? E muitos, né? Tinha uma fileira, falar a verdade para você. Então, começou isso a ser gerado, né, através da minha liderança, comecei a sonhar, olhar o que a palavra de Deus nos afirma, né? Nós precisamos ser, hoje tem muitas pessoas estão sendo lideradas pelo que o YouTube está pregando, a internet, o Instagram, mas nós precisamos ser governados por aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? E Deus tem promessas reservadas que Deus já conquistou naquela cruz por nós. E nós precisamos tomar posse e viver em cima, de caminhar por aquilo, né? E assim foi, né? Depois de 4 anos de conversão, eu comecei a gerar, a buscar isso em Deus, a ter uma família, a ter uma esposa. E eu tinha muito certo no meu coração. Eu não buscava por uma esposa, né? Porque eu sabia que aquilo era uma promessa de Deus para a minha vida, que eu iria viver aquilo. Isso era muito bem certo no meu coração, né? E depois de 4 anos, né, que eu já estava caminhando com Cristo, eu conheci essa linda mulher. Nós tivemos muito pouco tempo de amizade aqui dentro da igreja, né? Mas certamente, quando eu conheci a minha esposa, eu tinha convicção que ela era minha esposa, né? Ela ainda era minha amiga. Hoje a gente fala sobre isso, mas eu tinha convicção, né? Antes dela eu tive um relacionamento. E quando eu me converti, eu falei assim, que sem santidade eu não subiria num altar, né? Eu tinha selado no meu coração, no dia do meu batismo, né, eu ainda estava usando algum tipo de droga, e no dia do meu batismo eu falei, aqui eu quero deixar algumas coisas e selar um compromisso com Deus, isso em 2012. E eu falei para Deus, falei que de algo que era o desejo do meu coração era subir num altar em santidade. E eu não ia abrir mão daquilo, porque eu sabia que santidade faz parte do caráter de Cristo e que sem santidade nós não veríamos a Ele. Então, nós não veremos a Ele. Então, isso foi algo muito bem certo no meu coração. Que a pessoa que, por algum momento, eu me relacionasse e não estivesse disposto a caminhar a santidade, não era a pessoa que Deus tinha para a minha vida. Porque eu sabia de onde Deus havia me tirado. Então, eu decidi, isso era muito certo no meu coração, que eu não abriria mão por mulher alguma que não estivesse disposto. Porque, certamente, a pessoa que abrisse mão naquele momento, ela não estaria respeitando a minha decisão. Então, eu tive um relacionamento, acho que de 2 meses, e eu tive a convicção que não era a mulher da minha vida, né, uma vez em casa lá, e... Oi? Jezabel atacou. Não lembro a situação, mas ela teve que dormir lá em casa, né? E minha cama era de casal, né, lá na casa dos meus pais. E eu falei, arrumei a cama, tudo. Minha mãe, na verdade, tinha trocado o lençol, tal, você dorme aqui e tal. E eu tinha arrumado o quarto que era do meu irmão para mim dormir. Coloquei o colchão no chão e aí eu dei boa noite, falei, tchau, dorme com ela. Ela falou, você não vai dormir comigo? Eu falei, não, você é meu namorado. Eu falei, não, eu sei que eu sou seu namorado, mas nós vamos dormir, mas na lua de mel. Não foi a Jezabel mesmo. Foi a Jezabel. E ali eu tive a convicção. Eu fui dormir com a convicção que não era a mulher de Deus que Deus tinha para minha vida, porque eu sabia, né, de onde Deus havia me tirado. E aí eu sentei, conversei, chamei meus líderes, né? E aí mas eu creio que, né, nos jovens eu já fazia parte dos obreiros, né? E ela já olhava para mim, hein? Ia falar a verdade. Ela falava aquele mocinho Ela já dava ali, aquelas piscadinhas assim, ó. Ela. De ladinho, né?
E aí foi, não lembro muito bem o tempo, mas eu sei que após 4 anos que eu estava aqui, né, nós começamos a ter uma amizade e Deus começou a se mover. Né? Eu olhei para ela e falei, você é minha esposa, né? Eu tenho a convicção disso. Nós sentamos, né, lá na Ponto Nobre e eu falei, acho que quase 3 horas, amor? Meu Deus. E eu numa fome. Quase 3 horas, né, amor? Fala um pouquinho lá de como foi. Prova mesmo. Ai, gente, muito engraçado. Deixa eu voltar só um pouquinho, que o Rick contou a história dele. Eu vou contar minha história bem rapidinho. Eu na verdade, participei do encontro em 2009. Eu ainda era menor de idade, né, na escola. E aí fiz parte de célula, tudo, mas eu não frequentei a igreja nesse tempo. Eu vim pouquíssimas vezes. E aí depois passou e eu acabei não ficando na igreja. E aí logo eu fiz 18 anos e aí me desviei totalmente. Nesse tempo eu não batizei nada, eu só participei do encontro de alguns ciclos de células e depois eu saí da igreja. E aí eu retornei em 2015. E quando eu voltei em 2015, eu tinha vindo de um relacionamento também, né? A gente também tinha vida sexual ativa. E foi o único relacionamento que eu tive, fora o meu esposo, né? E foi muito engraçado, porque esse rapaz que eu namorei, assim, ele era de uma outra igreja. Então, na minha cabeça, ele era a referência mais próxima de cristão que eu tinha. Então, para mim, eu falava assim, é uma coisa bonita, santidade num namoro, mas é uma coisa que não existe. Porque ele era bem ativo na igreja, né? Assim, e ele me mostrou totalmente algo, né, pervertido, tal. E eu não entendia muito, e aí a gente teve esse relacionamento. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu vim para a igreja em dezembro de 2014, e aí, quando foi em 2015, eu já comecei, quis me envolver, e eu já dei um basta nesse relacionamento. E aí eu me lembro que teve o Revisão, né, em março de 2015, e aí eu quis ir, e aí a gente foi. E o Rick foi no carro com a gente, né? Foi eu e eu e ele, mais 3 pessoas que, infelizmente, não estão mais aqui. Mas, e aí a gente foi e começou lá no Revisão, gente. E no Abacateiro desenrolou também, então, ó. Ai, meu Deus. Esse abacateiro Aí, promete. jovem, participa da revisão também, ó, tá vendo? Revisão também. Começou lá em março. Ele tinha acabado de terminar. O abacateiro só testifica o que acontece. Gente, ó, vocês entram no propósito que é semana que vem. Então, ele tinha acabado de terminar esse relacionamento com a Jezabel, né? Com a Geza. E aí eu me lembro que do nada ele soltou no carro assim, uma das pessoas que estava no carro falou, e a fulana, e a Geza? Aí ele falou assim, que Geza, eu vou casar com a Laís. Aí eu, mas gente, né? Eu falei, ué. E aí isso começou indo por revisão, na verdade, voltando já. E aí, quando veio o abacateiro, eu decidi me batizar, né, no ano de 2015. E no meu batismo, gente, ele tirou muita foto minha. Eu olha, já estava de olho, Meninas, eu nem te chego ainda. Um homem referência é aquele que tira foto sua direto, entendeu? Pode ter certeza. E aí eu falei, que legal, né? E ali a gente começou a conversar, a nossa amizade começou ali. E então, assim, nós dois já conhecíamos, né, o sexo, né? A gente já veio de relacionamento, né, promíscuos. E assim, quando a gente começou o nosso relacionamento, eu e o Rick, assim, quando eu cheguei na igreja, 3 coisas assim me despertou demais, que era a santidade, honra e o servir. Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre falei, não, é isso que eu tenho que fazer, viver em santidade, honrar as pessoas e servir. Então, isso me deu assim, virou uma chave e eu fui nessa linha. E aí, a santidade para nós foi uma coisa muito leve, eu falo. Né? Muito engraçado, porque na época os meus pais ainda não eram da igreja. E o Rick ficava muito em casa, né? Eu sempre morei aqui na rua da igreja. E o Rick morava no fim do mundo, gente, longe, 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 longe. Então, ele vinha do serviço, tipo assim, quinta-feira, ele vinha direto para casa e muitas vezes dormia em casa e ficava para o culto do fim de semana, sábado e domingo.
E os meus pais eram totalmente liberais. Se a gente quisesse dormir junto, poderia, no mesmo quarto. Eles, tipo assim, davam o horário deles, entravam para o quarto deles e fechavam a porta. Então, assim, o andar em santidade foi algo que eu entendi, quis viver, e ele entendeu, quis viver. Foi realmente decisão. Então, a gente fala assim, não tem desculpa. A gente teve muitas e muitas oportunidades, né? Não é fácil, porque, né, o sangue ferve, a gente já conhecia. Então, não é fácil. Mas aí, a gente decidiu pela corte, né? Foi uma decisão que nós tivemos em conjunto, nós dois. Na nossa igreja, isso não é obrigatório, né? Mas Olá, explica um pouquinho do que é a corte. A corte é quando não tem beijo, né, no namoro. O Lu e a Samira falaram, né, que realmente é o primeiro ato sexual, porque um órgão entra ali dentro, né? É um órgão, a língua é um órgão. Então, assim, a gente tinha pesquisado sobre isso e a gente falou, caramba, então vamos ser radical nessa santidade aí. Então, a corte é isso, é não ter beijo, né, decidir se beijar só no altar. Então, nós fizemos a corte, isso nos ajudou muito, muito mesmo, porque a gente não igual o Rick fala, o hormônio não se converte. Então, a gente tinha vontade, mas assim, não tinha nem, não começava nada. Porque a gente nem se beijava, aonde a gente ia, a gente sempre levava alguém, sempre tinha vela com a gente, era uma coisa normal. E o Rick ficava muito em casa, mas era o colchãozinho lá na sala, e eu no meu quarto, e assim, sem muita, imagina, era cada um na nossa hora de dormir, tchau. Então, não foi fácil, mas a gente pode provar, né, que é possível. E aí foi muito legal, porque quando a Bru e a Tati, né, nos convidou para isso, eu falei para o Rick, realmente, o prazer, né, falando sobre sexo, é gostoso? É bom, muito bom. É algo criado por Deus. Mas, assim, o prazer do testemunho, eu acho, é algo maior, vale mais a pena. Né? Depois que você faz o sexo ali, que você tem aquele momento, tipo assim, acabou. Você fez algo para o resto da sua vida. Né? Então, assim, vale muito a pena o se guardar. Eu me lembro que, no ano que eu casei, casou muita gente da igreja, muita gente. E eu não me lembro se eu era a única, eu acredito que sim, mas todas as minhas amigas da época que se casaram virgens, e isso, para mim, doía demais. Porque eu falei, tipo, o que eu fiz, sabe? Assim, eu me doía, porque eu falava, meu, que lindo, tipo, elas vão se entregar para o marido dela. E aí, a Sol me ajudou muito nisso, né? Falou, eu creio numa segunda virgindade. Aí eu amei, eu creio também. E aí comecei a viver isso. E a gente viveu 2 anos e 2 meses em santidade, sem se beijar, nos beijamos no altar. A nossa lua de mel foi um testemunho, assim, foi muito bom mesmo. E é isso. É isso. E posso fazer uma perguntinha? Eu tenho que acabar. Uma dúvida. Como foi para você lá descobrir o passado do Rick e aceitá-lo como ele foi, mesmo ele tendo uma transformação? É muito interessante. Eu lembro que, quando eu descobri, eu fiquei, uau, que testemunho, que lindo, que transformação. Eu achava o máximo aquilo, assim. Mas eu não me via na condição de ser a esposa do ex-gay. É verdade, gente, porque isso tem um peso, é verdade. Então eu falava assim, nossa, o irmão da igreja. Tipo assim, né, que transformação de vida. Mas eu não me colocava nisso. E assim, foi muito natural, eu falo, porque eu me lembro que eu tive uma crise de identidade uma vez, Dani, e assim, a Sol, nossa, ela é uma mulher muito usada por Deus, assim, para nos ajudar em todo tempo. E eu lembro que, numa época, isso pegou muito forte para mim. É algo, assim, eu acho que vinha dardos do inferno mesmo. Eu acordava à noite e com esse tipo de pensamento, sabe? E aí eu fui conversar com a Sol, e a Sol acabou com a minha raça. Ela falou assim para mim, eu nunca vou esquecer disso. Ela falou assim, você está preocupada com quem ele foi, com o que ele fez? O que você acha que o pecado dele difere do seu pecado? Para Deus é a mesma coisa. Aí eu falei, nossa, é verdade. Eu falei, realmente, é verdade. Então, assim, depois disso,
Eu já estava assim de uma forma que aquilo não era pesado para mim, carregar o testemunho do Rick. Nunca foi, na verdade, eu acho. Mas, depois disso, do que a Soba falou, eu falei, é verdade. Tipo assim, para Deus, a santidade é no trair alguém, é no roubar algo, é no contar uma mentira, nas coisas simples. Né? Não é só no que você fala, tipo, nossa, a gente julga, né? Assim, super pecado. Não, é coisa simples, né? É num pensamento ali, a gente, né? Então, assim, nunca foi para mim difícil. Eu acho que realmente Deus ele tem propósito em todas as coisas. Eu particularmente não acredito que Deus tenha a pessoa certa para Dani casar. Eu não penso assim. Então, eu acho que a gente precisa avaliar. Eu aceito esses defeitos, para mim é algo aceitável, e essas qualidades é algo admirável, então vamos se ajustar e se alinhar e viver junto nisso. Então, assim, só que Deus ele une propósitos, né? Propósitos. Então, assim, quando eu comecei a me relacionar com o Rick, esses pensamentos que eu tinha, que eu entrei em crise, foi pouquinho antes do casamento. Então, eu creio que foi algo espiritual mesmo, assim, setas de Satanás. Porque eu não tinha esse peso, sabe? Tipo assim, na minha cabeça, eu casar com uma pessoa que tinha tido relação sexual, tipo assim, era a mesma coisa. E realmente, assim, para nós humanos, né, para nós talvez tenha um peso maior, mas para Deus eu creio que não. Né? Eu acho que é ali o mesmo pecado, de qualquer forma. Né? Teve um ato sexual fora da vontade de Deus. Então, assim, não é porque tive relação sexual com um homem que eu estou agradando a Deus fora do meu casamento. Né? É menos pecado. Não. Então, eu creio que sim, Deus ele trabalhou em mim de uma forma assim, para que eu aceitasse isso muito tranquilamente. Nunca foi um peso, a não ser nesse episódio, que foi muito pouco. E, depois disso, assim, eu não tenho problema nenhum, sabe, em contar o testemunho dele. Às vezes, eu até acabo falando mais do que ele sobre isso. Então, eu realmente acho que, quando é de Deus, ele coloca paz no nosso coração sabe, acontece, assim, né? É muito, muito leve. Né? Não sei explicar. Eu tive a convicção de que ele foi transformado. Né? Eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou assim, olá, se você soubesse que o Rick te traiu, você acha que seria com homem ou com mulher? Falei, eu acho que ele não me trairia, mas se talvez acontecesse, eu não tenho dúvida que, se fosse hoje, seria com uma mulher. Então, assim, eu creio na real transformação dele. Então, que ele não vai me trair, que ele não vai ter desejos mais, né? Que ele não viveria mais essa vida. Então, assim, foi algo muito leve, muito fácil, porque eu também fui transformada. Né? Eu também tive uma metanoia muito grande, porque foi muito rápida assim, a minha mudança de pensamento, eu acho. Né? Eu entrei na igreja em dezembro, quando foi em fevereiro, eu já sabia que eu queria viver a santidade, que eu queria viver aquilo, então Deus já tinha me mudado para que eu aceitasse o meu esposo, independente do testemunho que ele tivesse. Amém, glória a Deus. Um grande exemplo de santidade, realmente, principalmente de vocês. E você quer falar, Lu? Não, só completar um pouquinho o que ela falou. Fala, meu bom. Para não avançar muito tempo. Provérbios 19, 14, projeta aí, Ana. Diz assim, a minha versão é super, hiper atualizada. Vamos lá. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro. Um homem ele pode herdar dos seus pais casa e dinheiro. Seu pai tem dinheiro, seu pai tem. Você pode herdar isso dele. Você vai herdar isso dele. Mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Aí fica uma dica para as mulheres, né? O que os homens procuram hoje é o que eu tenho, uma esposa sábia. A Samira sabe pregar melhor do que eu, ela sabe expor as ideias melhor do que eu, mas, na realidade, o vamos ver é o cara que faz. Ela é sábia. Mas, assim, nós trabalhamos numa equipe. Então, um conselho que eu dou para vocês, porque a gente fala assim, eu vou me relacionar com 16, 17, 18... Sabe, gente, pense bem, ore ao Senhor, peça para que Deus, mulheres, peça para que Deus te dê sabedoria para você também achar o homem certo. Né? Não é que não existe assim, não tem... Deus, ele prepara. Deus, ele prepara. E aí, com certeza, você vai conhecer aí a sua tampa da sua panela. Né? Eu, graças a Deus, tenho uma mulher sábia.
De vez em quando a gente briga. Todo casal briga. Casamos novo, sem experiência nenhuma, sem nada, fomos conquistando tudo junto. Né? E não é fácil. Mas Deus, ele derrama da sabedoria. E se a mulher ela for uma mulher temente ao Senhor, Deus vai derramar da sabedoria sobre a vida dela e ela vai poder administrar a casa da melhor maneira. Cortaram o meu negócio aqui. Fala, Sá. Pode falar. Não, vou falar. Então pode perguntar, não tem nem pra perguntar. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 Improviso, hein? A cara dos líderes morrendo. Samira fala mesmo. Não, é verdade. Eu vou perguntar por quê? Porque eles têm uma história completamente diferente da nossa. Eles tiveram uma restauração e casaram em santidade. E você falou, logo você falou que você... Uma destruição. A gente pecou. Assume, pecamos. Então, enfim, Deus teve misericórdia da gente, foi diferente. Mas uma coisa que eu vou perguntar é uma coisa que nós não vivemos, por isso que eu vou perguntar, porque vale também, que eu tenho certeza que é curiosidade de muitos aí. Vocês falaram a respeito de Deus restaurar e dar uma segunda chance de uma primeira vez. A lua de mel foi tudo natural, tipo de quem já tem uma vida sexualmente ativa, ou foi algo novo? Ou aquele frio na barriga, aquela expectativa toda de uma primeira vez? Vou responder, tá? A nossa vida íntima é um grande testemunho, né? Eu lembro, até hoje, até esses dias nós estávamos conversando com o pastor Giovanni, a pastora Andiara. Nós paramos na frente de uma loja, a Lala escolheu o sapato dela do casamento, naquela loja, acho que é Viviana. E nós paramos na frente da loja, ela me perguntou assim, nós precisamos conversar sobre vida sexual. Eu falei, conversar o quê? Saber como você gosta, como você quer que eu faça. Eu falei, então, isso nós não precisamos conversar, porque quando eu me batizei, quando você se batizou, nós nos tornamos uma nova criatura. Quando nós nos casarmos, nós vamos viver algo novo, porque as minhas experiências eu não vou levar e não condiz com aquilo que nós vivemos hoje, né? Vamos deixar todas as nossas experiências para trás, tanto eu quanto você. Não quero levar nada de algo que eu gostei, que eu fiz, enfim, e assim também você. Então a nossa lua de mel, a primeira noite, e graças a Deus até hoje, eu creio que isso é fruto daquilo que nós semeamos de santidade. Então isso, nós não tivemos problema nenhum, até hoje nós temos muito diálogo nessa área, eu acho que é necessário, e problema algum nós tivemos, foi muito natural, e isso é um grande testemunho na nossa vida. Não tivemos nenhuma dificuldade a respeito disso. Eu tive, sim, muito frio na barriga. Parece que, assim, apagou da memória aquilo que eu tinha vivido. Foi muito de Deus, assim. Não tinha nada a ver. Eu não sei explicar, mas era totalmente diferente, né? Eu lembro quando a gente chegou lá, assim, foi totalmente diferente, foi algo muito de Deus mesmo. Engraçado, quando a gente terminou, o Rick colocou o louvor e falou, você tá sentindo isso que eu tô sentindo? Tipo assim, uma paz. Aí eu falei, eu tô. A gente começou a cantar louvor. Foi bem engraçado. Aí a gente, era muito engraçado. Mas realmente eu creio que Deus, ele restaura, assim, porque foi algo que a gente já conhecia, mas completamente novo. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Só para Bom, concluir. Pode falar, Rick. À vontade. Decida por Deus, sabe? Decida por aquilo que é louvável, por aquilo que é agradável. Deus, ele nunca vai ficar devendo nada para nós, né? Eu tenho uma admiração enorme pela minha esposa, porque nenhuma mulher acorda ou se converte e fala assim, eu vou casar com alguém com um testemunho como ele, né? Isso é realmente algo de Deus. Então eu honro a vida da minha esposa nessa hora, e é tudo para a glória de Deus. Se nós temos algo de bom para compartilhar, é porque um dia nós decidimos pagar o preço. Então não pule fases, não pule etapas. Se hoje você... glórias a Deus, nós temos o testemunho da Samira, do Luciano, do que Deus pode fazer de restauração,
Mas se você hoje tem a oportunidade de viver aquilo que você... Uma coisa você nunca vai poder dizer que você não está sendo instruído, que você não está sendo orientado, que você não está tendo a palavra revelada, né? Então, se hoje você tem uma oportunidade, não pule fase, né? O casamento, a família, a constituição de uma família é uma promessa de Deus para a nossa vida. Então, se você sonha, regue em oração, porque eu sou fruto de oração, eu sou fruto de uma decisão de viver pela palavra de Deus. Nós, a nossa casa, e assim também a nossa descendência será. Então não abra mão daquilo que é louvável, daquilo que é nobre, daquilo que a palavra de Deus nos instrui, porque certamente o Senhor respaldará a vida de vocês. O mundo prega tudo o contrário, né? Nós andamos na contramão e isso é para confundir mesmo. Se hoje você falar, às vezes a gente compartilha com alguém que não é cristão, que nós não nos beijamos, mas vocês não se conheceram, vocês não se beijaram, você é louco, nunca que eu faria isso. Mas realmente o evangelho é loucura para aqueles que não crerem, né? É para confundir mesmo. Então que você seja esse louco pelo evangelho, sabe, que você desfrute do prazer, entenda que santidade faz parte do caráter de Cristo, sabe? E entenda que o seu casamento, né, a vida a dois, é fruto de um relacionamento com Deus. Eu sempre digo para minha esposa, né, a nossa vida aqui em casa é fruto daquilo que eu tenho alimentado, né, porque eu recebo dele e derramo sobre sua vida. Então que Deus abençoe, que vocês decidam viver pelo Evangelho, por Cristo. Certamente o Senhor respaldará a vida de vocês. Amém? Amém, amém. Não se esqueçam, se caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta a respeito sobre santidade, a respeito sobre... Enfim, QR Code tá aí com vocês. Se caso não funcionar, pega do amigo, beleza? Vem, Keninão, fazer sua perguntinha para o Lu e a Samira. Gente, eles pegaram eles de pegadinha, né? Mas é coisa rápido. Não, pode ficar rapidinho, gente. Não quero prolongar. Uma coisa só, de tudo isso que o Rick falou e o Rick e a Laís falaram, gente, quem pôde participar do casamento deles, foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Foi a presença de Deus desde o começo até o final, até hoje aqui. Dá pra ver a presença de Deus através da vida deles. Como a gente aprende com a vida deles. Com tudo isso que eles testemunharam e seguindo, andando com eles, gente, vocês vão ver quem eles são. Tudo que eles falaram aqui de servir, de amar. Só o carinho que um trata o outro, assim, é inspirador, sai, essa é a palavra. E não tenho o que falar, porque é Deus, é ver Deus através da vida de vocês, gente. Que honra. Lu, Sá, uma pergunta simples, mas eu caminhei bastante tempo com vocês, até hoje a gente caminha, né? Mas foram meus discipuladores, aprendi muito com vocês e aprendo ainda. Mas uma coisa, na parte espiritual, o que vocês perderam na juventude, no auge, assim, principalmente o Lu, músico, o que a gente ama tanto, o que vocês perderam na parte espiritual, assim, com tudo que aconteceu? Assim, queridos, quando nós sentamos com o pastor Vilela para contar tudo, depois sentamos com o pastor, na época, o pastor Narciso, e o pastor Fernando, que esteve aqui ministrando, ele era o líder de louvor na época. O que eu perdi? Eu perdi meu ministério, na realidade fui expulso do ministério de louvor. Eu fui convidado a me retirar. Sabe o que é ser convidado a se retirar? De um lugar que você ama estar, que você ama... Mas, amados, quando eu fui convidado a me retirar, lógico, chorei muito, né? Fiquei muito, muito triste. Mas eu sabia também que era um tempo de Deus para a minha vida, porque eu precisava de restauração, precisava de uma transformação na minha vida, por completo. Né? Tudo bem, a gente assumiu os nossos erros, pedir perdão para a igreja, né? Mas Deus, ele veio e restaurou depois, eu acredito que depois de 3 a 4 meses. Eu nunca deixei, fiquei mais de um ano sem ministrar, mas eu nunca deixei de estar na igreja. Eu fui convidado, eu pedia todos os motivos para falar assim, não vou buscar mais a Deus, essa igreja não presta, esse lugar não é para mim. Fui expulso, quem que esses caras são? O que esse pastorzinho é? Né? Mas não, eu acatei a decisão e falei assim, tá bom, não vou fazer mais parte? Não vou fazer.
Mas eu estava lá, sentado no primeiro banco, chorando diante da presença de Deus. Deus, eu preciso de uma restauração. Por isso que quando eu falo que em 30 dias nós casamos. Na verdade, quando descobriu, nós corremos um cartório. É o 30 dias da papelada? 30 dias. E assim, quando houve o arrependimento, quando nós oramos juntos diante do Senhor, eu falei assim, Deus, eu não vou deixar a sua presença. Eu sei que eu errei. E eu sei que todo pecado tem uma consequência. Eu vou viver essa consequência. Demore quanto tempo for. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Então, assim, queridos, é algo que... Na época eu não tinha ministério. Eu era muito nova e eu não tinha ministério. E como eu falei, eu comentei, eu vivia dentro da igreja, eu não tinha tido encontro com Deus. Mas quando eu vi tudo que o Lu perdeu, aquilo mexeu comigo. E eu confesso que eu fui ter um encontro com Deus de verdade, que apesar de ter sido criada na igreja, ter sido preparada para assumir ministérios, de ter palavras de Deus sobre a minha vida, eu não tinha uma postura cristã. E para mim era difícil de entender o peso do pecado. Eu sabia das consequências, mas quando eu comecei a ver o Lu, o preço que ele pagava, o arrependimento, a dor que ele sentia por ter pecado contra Deus, de ter vivido uma vida em pecado e não ter preservado um chamado, não ter mantido uma santidade, aquilo começou a mexer comigo. E eu comecei a buscar Deus. Quando ele começou a buscar Deus, eu também comecei a buscar Deus. E eu tive um encontro com Deus, né, naquele momento. E aí eu comecei a entender tudo que tinha acontecido, que a vida espiritual ela não era uma brincadeira. E, claro, a gente pagou o preço, o Lu demorou muito tempo para voltar, para ter um ministério restaurado, mas tem coisas, gente, que até hoje a gente olha e a gente fala, poxa, a gente está vivendo isso hoje porque lá atrás a gente não soube esperar. Então, ainda são consequências que a gente vive de não ter tido uma vida em santidade. Às vezes vocês olham e falam, poxa, que legal, vocês têm uma história dessa, estão à frente de um ministério de casais, mas vocês não sabem o quanto é difícil estar aqui falando, olha, gente, fui criada na igreja e pequei e casei grávida, e não saber, por exemplo, responder a Dani de como que foi para manter santidade, porque eu não venci isso, eu não consegui manter a santidade. Então, a gente fala, né, a gente tem um testemunho, mas a nível de santidade, o Rick e a Laís, eles são referência, a gente não é referência. Então, é muito difícil, mesmo hoje, um peso espiritual é muito grande sobre a vida da gente olhar e não poder falar que a gente foi referência nessa área. De olhar para vocês e falar, olha, não cometam o mesmo erro, e não olhe para mim e faça como eu. É um peso espiritual completamente diferente. E até é a consequência. Quando a Bíblia fala de consequência do pecado, eu acredito que isso é uma consequência. Os nossos filhos são bênçãos, mas tem uma consequência. E não é porque a gente casou, que a gente se arrependeu, que a gente não paga o preço. Então, é uma coisa que vai ser o resto da vida. Eu, por exemplo, nunca vou saber como que é uma primeira vez toda romântica numa lua de mel, porque para mim foi tudo muito turbulento. Para mim, eu não tinha esse peso. Então, por isso que eu fiz a pergunta para lá, porque eu sabia já do testemunho deles, mas para vocês também entender que, apesar de eu ser alegre, de eu falar na brincadeira, não foi fácil. Não significa que a gente não tem um peso espiritual. Sabe, gente, foi 10 anos para recuperar tudo que eu tinha. Vou falar bem a verdade para vocês, foram 10 anos. Se hoje você vê eu ganhando bem, você vê eu de carro zero, sabe, se conquistei Luciano Planilha. a casa, né? Lógico, mas durante 10 anos, queridos, não foi fácil. Durante 10 anos a gente andava num Fusca que não tinha assoalho, o assoalho era as tábuas, né? Então, em vez de ser conversível para pegar o ventão na cara, vinha por baixo, às vezes tinha que segurar a saia, né? Não podia passar em poça d'água, senão molhava toda a gente. Então, assim, não foi uma vida fácil, né? Hoje, a gente, né, por graça, aí a gente é líder dos casais. Não foi fácil. Não é fácil. Não foi. Mas com Deus, Ele dá uma ajudazinha.
ou melhor, uma ajudadona. Porque se não fosse Deus na nossa vida, queridos, nós não estaríamos aqui. Se não fossem as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, a gente não estaria aqui. Então, assim, às vezes a gente fala assim, o cara errou, a gente põe de banco, né? A gente põe de banco para tentar conscientizar essa pessoa, falar, cara, existe pecado, o altar é santo. Você tem que entender isso. Graças a Deus, eu nunca precisei expulsar ninguém do ministério de louvor e espero não precisar. Mas passar o que a gente passou, viver o que a gente viveu. Gente, em 10 anos eu mudei 13 vezes. Mudei de casa. Sabe o que é mudar de casa 13 vezes? Por quê? Porque eu não tinha uma vida financeira estável, não tinha estudo, né? Eu cheguei a terminar o 2º grau, comecei até uma faculdade, mas não terminei. Mas assim, não tinha estudo, não tinha para onde ir, não tinha como sustentar, não tinha como fazer. Mas as misericórdias do Senhor vieram sobre as nossas vidas, porque nós buscamos de coração, nós oramos. Tudo que eu faço para estar na época do louvor e hoje no Casais, eu faço de coração, queridos, eu não faço por obrigação. Estar aqui hoje é por amor. Falar aqui hoje para vocês é por amor, porque eu amo a Deus e eu amo a vida de vocês. E eu quero passamos um pouquinho da nossa história para que vocês entendam. Vale a pena servir o Senhor? Vale. Vale a pena viver em santidade? Vale. Porque quando Deus está no negócio, é sucesso. Amém. Amém. Pessoal, eu não quero prolongar, mas eu não posso deixar perder o que o Espírito Santo está fazendo nesse momento aqui, gente. Eu queria pedir o pessoal da Termostato aí, vou estar orando para a gente estar encerrando a live, mas aqueles que tiveram relacionamento antes de conhecer a Deus, ou por um tempo perdeu, se desviou desse caminho, entrou em relacionamento que bateu a cara, gente, temos aqui, casais que mostram que Deus pode dar o melhor para você. E Ele pode restituir a sua casa, a sua família, e Ele pode te dar coisas novas para a sua vida. E aqueles também que decidem, entendem a importância de dar o sim a Deus, dar a sua vida, dar o que Deus te deu, a sua virgindade, dar aquele momento para o seu esposo, para a sua esposa, colocar no seu coração voto com Cristo, que só depois do casamento também eu gostaria de estar orando por vocês, mas antes queria estar encerrando a live. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por esse culto, por essas pessoas, Pai, que o Senhor colocou em nosso caminho, nos mostrando, Pai, direcionando o que o Senhor fez, o que o Senhor transformou a vida delas, Pai, e nos ensinando através deles, Pai. Muito obrigado, eu agradeço por aqueles que estão na sua casa, que o Senhor venha abençoando, Pai, cada vez mais, Pai, que eles possam estar cada vez mais próximo de Ti, Pai, conhecer cada vez mais de Ti, ter experiências contigo, Jesus. Obrigado, Pai, e te agradecemos por tudo. Em Teu nome, Pai, amém. Aqueles que querem receber, entendem.